Tão bom estarmos juntos na casa do Pai. Tão bom entregarmos a Ele a nossa melhor oferta, a nossa melhor adoração. Entregarmos a Ele a direção da nossa vida, da nossa caminhada. E hoje é um dia tão especial para todos nós. Nessa quarta, desse portal profético, nós nos unimos aqui para celebrar também o Dia Nacional do Voluntariado. Hoje é o dia onde o Brasil celebra o voluntariado. Esse dia foi instituído desde o dia 28 de agosto de 1985. Mas hoje, como povo de Deus, como igreja, como filhos amados do Pai, nós celebramos sim o voluntariado, porque nós entendemos que este é o DNA do nosso Abba. Este é o DNA do nosso Deus Todo-Poderoso. Então nós como igreja podemos pegar essa data e entregá-la ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, dizendo: Senhor, nós queremos te servir mais, nós queremos ser mais voluntários no teu reino, na tua obra, porque o reino de Deus, ele é real e ele vai acontecer. E que privilégio é para mim, é para você, podemos dizermos assim ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, conta comigo. Usa-me, Senhor. Eu quero gastar os meus dons e os meus talentos para o Senhor. Eu quero entregar a Ti voluntariamente a minha vida. Eu quero entregar a Ti tudo que eu tenho, tudo que eu sou, para estabelecer o Teu reino, para que a Tua vontade se cumpra onde eu estiver. Diana, o reino de Deus é só aqui na igreja, quando nós adentramos por essas portas? Não, o reino de Deus está dentro de você e é onde você estiver. Aonde você colocar os teus pés, ali chegou o reino de Deus. Aonde você colocar as tuas mãos, ali está a vontade de Deus. Então nós precisamos servir ao Senhor com esse entendimento, com essa vontade, porque Ele é digno da nossa vida, Ele é digno da nossa energia, da nossa alegria. Como é bom gastar a nossa vida para Ele. Ele é digno de tudo que nós temos, de tudo que nós somos. E quando fala de voluntariado, algo arde no meu coração. E por isso esse tema: por amor eu escolho servir. Gente, talvez quando se fala de voluntários, de voluntariado, lá fora as pessoas talvez sirvam por algum interesse, por algo que está em jogo. Mas eu e você temos um propósito e uma razão de sermos voluntários no reino de Deus. É por amor. É por amor. Por que, Diana? Porque o próprio Deus, Criador de todas as coisas, escolheu nos amar. E aí vem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ambos, a Santíssima Trindade, escolheu me amar e te amar. E desde Gênesis e Apocalipse, nós vemos essa Santíssima Trindade, esse poder dos três, trabalhando e servindo a mim e a você. Desde a primeira linha da Bíblia, o próprio Deus estava colocando tudo em ordem, arrumando as coisas em favor do seu povo. E aí vem todos os livros da Bíblia, até chegar em Apocalipse. Eles estão trabalhando, se movimentando em favor dos seus filhos. Então eu quero ler com vocês algumas passagens bíblicas tão poderosas que falam desse poder em servir, mas pelo amor. O que está em Mateus 20, a partir do versículo 25, diz assim: então Jesus os reuniu e disse: vocês sabem que os governantes deste mundo têm poder sobre o povo, e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os seus súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja o servo. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O próprio Jesus estava falando dele, que ele não veio aqui para ser servido. O Rei dos Reis, o Alfa e o Ômega, aquele que tinha autoridade
sobre tudo. Ele se despiu da glória dele, a Bíblia nos garante isso. Se despiu da sua glória, escolheu vestir um corpo humano como eu e você temos. Veio aqui nessa terra, nasceu do ventre de uma mulher, se fez homem e serviu. Por amor, como ele diz aqui, para resgate de muitos. Quem foi resgatado por este amor? Oh meu Deus, aonde eu estaria nessa quarta-feira se não fosse o amor de Cristo por mim? Onde eu estaria? Quem eu seria? Mas esse amor me alcançou, e por amor ele me serve, e por amor ele cuida de mim. Então para Jesus é normal servir, faz parte dele, da natureza dele. E quando me chamaram para trazer uma palavra aqui, eu fui pesquisar, fui estudar um pouco sobre um homem aqui no Brasil, que ele tem essa autoridade de falar sobre voluntariado. Eu tive a alegria de ser pastoreada por ele. Eu brinco até hoje, meu eterno pastor, que é o pastor Costa Neto da Igreja Videira lá de Fortaleza. E eu vi esse filme, quando nós éramos uma igreja ainda de 100, 200 pessoas. E um dia ele chegou de uma viagem, juntou a gente e falou assim: agora nós vamos servir aqui por amor. E nós vamos servir mesmo. E nós vamos arregaçar as mangas. E nós vamos fazer algo extravagante nessa cidade. Inicialmente todo mundo ficou meio assustado. Isso eu posso dizer que quase 20 anos atrás. E aí nós começamos esse movimento ali em Fortaleza do voluntariado. Mas não é qualquer voluntariado. Não é dizer assim: eu acho que eu vou hoje servir. Mas não dá não vou não. Eu acho que eu vou hoje, mas eu vou chegar a hora que eu quero. Não. É um voluntariado por amor, buscando a excelência, assim como Jesus é excelente em tudo. Com regra, com ordem, com postura, com compromisso. Bom é estar te servindo com compromisso contigo. Gente, quando eu falo que eu amo a Cristo, amém. Eu posso erguer os meus braços e dizer: Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas o meu dia a dia vai mostrar se realmente eu amo a Cristo. Porque amor está totalmente relacionado pelo meu nível de compromisso com Deus. Abrir a boca e dizer que eu amo é fácil. Mas eu me relacionar com esse Deus, eu ter um compromisso com Ele, eu dizer: Cristo vive em mim, que reine em mim a vontade dEle, não a minha, é outro nível, é outro patamar. E eu vi o pastor Costa Neto nos ensinando, ministrando sobre isso. Eu acho tão lindo, gente, porque o Senhor dá graça a quem Ele escolhe dar. E sobre voluntariado, o Costa Neto ele já foi no Brasil distribuir essa graça. Já esteve aqui na Casa de Oração Franca. Ele nos ensinou sobre voluntariado. Foi quando nós iniciamos, literalmente, com o que a gente vê hoje. Quando você vê outras igrejas, Lagoinha, tudo, também teve ali, pode dizer assim, o toque, a doçura, a presença, o ensinamento do pastor Costa Neto. E eu acho tão bacana a gente falar sobre isso, porque uma pessoa pode fazer a diferença, não só na sua igreja, mas no mundo todo. Ele já saiu para ministrar na Suíça e tantos outros países sobre o tema voluntariado. E hoje, que bom que a nossa igreja trouxe isso de novo para mim e para você. Diana, vocês vão falar só da gente servir na igreja? Da gente realmente estar mais posicionados como voluntários na igreja? Não, gente, isso é pequeno. Nós vamos falar sobre isso? Vamos, mas isso é pequeno. Nós estamos aqui para convidar você, em primeiro lugar, a amar a Cristo verdadeiramente e se voluntariar no reino de Deus. O reino de Deus, ele é muito maior do que eu e você. Nós somos uma engrenagem nesse reino. E que bom quando eu e você falamos: eis-me aqui, eu quero fazer parte, eu não quero ficar de fora daquilo que o próprio Deus está fazendo. Mas é real a obra de Deus na nossa vida e na nossa história. E é lindo saber que o próprio Jesus, que se despiu de tudo que Ele tinha para nos servir e nos amar, continua hoje me amando e te amando. Isso é a graça de Deus derramada sobre as nossas vidas.
Agora é interessante quando a gente olha para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. E a gente entende o movimento deles, através da própria palavra deles, através da própria vida deles na nossa vida. A gente vê o quanto eles amam nos servir, nos ajudar. Sabe? Conselheiros fiéis, ajudadores. Para isso, eu e você precisamos dar espaço e querer. Mas quando eu não estou vivendo esse DNA de Cristo, que é naturalmente servir, eu quero ser servido. Mas existe a raiz também daquele que quis ser servido o tempo todo, que é o próprio Satanás. Satanás, ele quer que a gente sirva a ele. Ele não quer nos servir. Então, quando a raiz do nosso coração está muito, vem ao meu reino, sabe? Eu sento aqui, vocês me sirvam, por favor. Eu quero tudo do bom e do melhor e de mão beijada. Vigia, vigia. Cristo não está reinando aí. Mas a raiz do mal, a raiz de Satanás está reinando em nós. E é bom a gente falar sobre isso. É bom a gente trazer isso como aprendizado, sabe, para os nossos corações. Porque o meu coração, o seu coração, eles são corruptíveis. Eles se deslumbram com diversas coisas. E o tempo todo nós precisamos estarmos atentos para trazer o coração para o lugar certo. E dizer, nascemos para servir. Por quê? Porque é o DNA do meu Pai. É o DNA de Jesus, é o DNA do Espírito Santo, e eles habitam em mim, então eu vou servir. Quando a gente para entender o que nós temos hoje como Brasil, eu não vou falar números exatos, mas eu posso trazer uma média aqui para vocês, que hoje quase 50% do nosso país se diz católicos, aqueles que seguem o cristianismo, Cristo. Mais de 30% evangélicos, aqueles que servem e buscam Cristo, Jesus como o único e suficiente Salvador. Então eu estou dizendo que na porcentagem, é mais de 80% do nosso país fala que somos cristãos. E por que a gente não revoluciona tudo? Porque o DNA é servir. Mas infelizmente nós somos acostumados a querermos sermos servidos. E hoje o Senhor vem nos dizer, não, rompe com isso. Arregaça as mangas. Faça algo mais. Na sua casa, na sua família. Maridos, muitas vezes você está em casa e a sua esposa está lá cheia de coisa para fazer. Lave a louça, ajude. Não, eu vou servir só na igreja. Na igreja você pode servir também, mas ajude em casa também. Filhos, mulheres, nós podemos servir em qualquer lugar. Diana, você fala isso, mas você não sabe com quem eu convivo? Fulano não merece ser servido. Meus amados, nós também não merecíamos ser servidos por Cristo. E Ele escolheu nos servir. Agora o que é mais lindo, foi assim como a gente viu aqui com esse vídeo do Mercado Solidário. Quando a gente quer e servir, quando a gente se dispõe a servir, a gente até vê que estamos ali abençoando o nosso próximo, ajudando o nosso próximo, amém. Mas o primeiro coração a ser alcançado é de quem serve. É de quem serve. É o Senhor nos tratando, é o Senhor nos curando, é o Senhor literalmente vasculhando o nosso ser e nos fazendo pessoas melhores. Durante um tempo na minha vida eu tive a alegria, o privilégio de entrar em presídios, em unidades penitenciárias para ministrar a palavra. Eu entrei em masculinos, femininos, FEBENs, onde tinha jovens infratores. E eu estava indo ali porque era um chamado de Deus para mim naquele tempo da minha vida. Jesus falava, Diana, eu vou com as tuas pernas, eu vou com os teus braços, eu vou com o teu sorriso. E eu adentrava ali por aqueles cadeados, pelas grades, fazendo aquilo que o Senhor me chamava a fazer naquele momento. Gente, eu entrava de um jeito e todas as vezes eu saía de outro. Mais apaixonada por Jesus, mais grata por tudo aquilo que Jesus já tinha me dado, honrando as pessoas que estavam ao meu redor. Então muitas vezes o Senhor nos ensina a servir, para a gente amar mais aquilo que nós temos.
Porque muitas vezes desprezamos aquilo que já temos nas nossas mãos. E você quer um caminho certo para a felicidade? Seja grato. Seja grato por tudo aquilo que você tem. E automaticamente, de forma natural, a sua vida vai se transformando em prazerosa, em leve, em feliz, porque você aprendeu o poder da gratidão. E olha o que está em Efésios 4:1, diz assim: portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-los que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Gente, nós como igreja de Deus, precisamos amar uns aos outros. Precisamos olhar para o nosso irmão, para a nossa irmã e aprender a amar mais e julgar menos. Às vezes eu preciso dizer isso para mim, eu preciso amar mais. Só eu. Ou você pode dizer isso comigo hoje, eu preciso amar mais. Sabe, exercitar esse amor genuíno que vem do próprio Cristo. Quando eu comecei a fazer esses trabalhos dentro do presídio, as primeiras vezes não foram fáceis para mim. As primeiras vezes que eu adentrei naquelas portas, eu tinha talvez julgo no meu coração, condenação, medo. Mas um dia, durante um louvor, dentro de uma unidade penitenciária, lá em Belo Horizonte, o Senhor falou assim para mim: filha, olha para eles com o meu olhar, não com o seu. Porque o seu olhar, Diana, vai julgar, vai ter medo, vai condenar. Mas o meu olhar, filha, é puro. Olha para eles com o meu olhar. E eu orava sobre isso. Eu falava: Senhor, troca os meus olhos. Senhor, troca os meus olhos. Que eles vejam o Senhor olhando para eles, não eu. E quando a gente ora, Deus faz. Um dia uma interna, aí já em Fortaleza, me abraçou e disse assim: você é tão feliz aqui com a gente. Você tem um sorriso tão lindo por estar aqui dentro de um presídio ministrando a palavra. E eu sei que não era a Diana, porque a Diana não tem condição disso, mas era o poder de Deus agindo em mim. E para isso eu preciso deixar. E hoje eu te convido, nós precisamos amar mais, deixar que a presença de Cristo reine em nós, para que as pessoas ao se encontrar comigo e com você, não nos vejam, mas veja Cristo em nós. Cristo em nós, a esperança para este mundo. Cristo em nós, Cristo em nós. E aí continua aqui no versículo 3. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Não, Diana, não é da contenda, não, da confusão, da fofoca, da mentira, não. Não, igreja, que nós possamos amar mais, para que nós possamos ter o vínculo da paz no nosso meio. Pois há um só corpo, há um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus Pai de tudo, o qual está sobre todos e em todos, e que vive por meio de todos. A cada um de nós, porém, Ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. A gente pode passar horas e horas e horas nesse versículo, dizendo que Ele é soberano, que Ele é o autor de todas as coisas, e que a mim e a você cabe obedecer e entrar nesse santo lugar, aonde o amor prevalece e a gente diminui, aonde o amor e a paz é o elo da nossa amizade, é o elo da nossa convivência, da nossa comunhão. E ele fala que o próprio Cristo concedeu uma dádiva por meio da generosidade dele para cada um de nós. Meu querido, minha amada, tem lugar para você no corpo de Cristo. Tem lugar para você no corpo de Cristo. Diana, mas eu não sei fazer nada. Sabe. Quando eu me converti, há muitos anos atrás, lá em Fortaleza, na minha igreja, eu estava tão ali, passando por um processo em Deus. E eu falei, mas eu quero servir, eu não quero só ficar no banco.
Nada contra se você está se conformando e ficar no banco. Talvez é o seu time, talvez é o seu tempo, é a sua estação da sua vida. Mas eu quero te encorajar nessa noite. Sai do banco. Porque quando a gente fica muito no banco de uma igreja, a gente se torna cliente. Façam para me agradar. Hoje eu não gostei da palavra. Hoje eu não gostei do louvor. Eu não gostei que não tinha um cafezinho quente na porta. Não gostei. Mas quando a gente arregaça as mangas e a gente põe a mão na massa e a gente começa a servir, o nosso coração é outro, o nosso olhar é outro, a nossa paixão pelo reino é outra, a nossa paciência para com o outro cresce. Então eu te convido, te desafio, sai deste lugar. E o crescimento vem quando a gente dá esse passo de fé e vai se envolver com o corpo de Cristo. Então nesse contexto eu estava bem quietinha no meu canto, mas eu levantei, bati na porta lá da minha igreja e falei, eu quero servir. E eu tinha acabado de me converter, nova convertida, lá muito quente em Fortaleza, então geralmente as igrejas têm ar-condicionado. E eu falei assim, deixa eu ficar na porta, abrindo e fechando a porta por causa do ar-condicionado. Era uma porta de vidro, ela não podia ficar batendo, não podia ficar aberta. Então eu ficava horas e horas, porque nós já tínhamos aí 3 cultos no domingo, e eu ficava horas e horas na porta, abrindo e dizendo, boa noite. Boa noite. A pessoa entrava e fechava a porta. Boa noite, boa noite. E a pessoa entrava e fechava a porta. E na hora de ir embora também, tchau, bom domingo, que Deus abençoe, tchau, tchau. Na porta. E deixa eu contar um segredo para vocês. Eu amava. Porque ali eu estava dando, naquele contexto da minha vida, o que eu tinha de melhor. O meu sorriso, a minha disposição, a minha alegria, abrindo e fechando porta. Aí um dia, eu era executiva lá em Fortaleza, era gerente de hotel. Eu fui fazer um curso, um treinamento. Nada a ver com igreja. Quando eu cheguei lá no centro de eventos, no centro de convenções, para pegar a minha ficha tal, para entrar, a moça parou e disse assim, eu sei quem é você. Só que eu não conhecia a moça. Aí eu falei, é? Ela falou, você é a Diana Timbó. Aí eu falei, sou. Ela disse assim, um dia eu estava quebrada. E eu fui na igreja videira. E você estava na porta. E você abriu a porta para mim. E pelo seu sorriso, naquela noite eu fui curada. Oh, amados, ser voluntário para Cristo não é ter microfone na mão. Hoje eu estou numa estação que o Senhor me colocou um microfone. Mas eu posso continuar sorrindo na porta com muita alegria. E eu quero te encorajar. Fique na porta. Fique no banheiro. Fique nas crianças. No mercado, tem tantas áreas da nossa igreja, mas se envolva, porque você não está se envolvendo com casa de oração franca apenas, você está se envolvendo com o corpo de Cristo, com o próprio Cristo que é a cabeça deste lugar. Você está se envolvendo com Ele, gastando os teus dons e talentos para Ele, e vidas serão impactadas por causa da tua decisão. E eu já quero ir concluindo com vocês, dizendo, porque eu amo, eu sirvo. Porque eu amo, eu sirvo. E só um detalhe, hoje, os nossos apóstolos, eles muitas vezes podem ser servidos por nós. Nós estamos aqui, nós vamos até eles e a gente serve. Mas tem algo que é uma essência deles. Quem recebe, continua sendo servo. Se eu sou servo, e hoje eu sou servido, é um servo servindo outro servo. Então, amados, título, cargo, isso não interessa no coração de Deus. O que interessa é o nosso coração. Não importa o título que você tenha, não importa a posição que você tenha, você continua sendo servo, servindo servos.
O corpo de Cristo é feito de servos servindo servos. E nós podemos falar isso da pastora Vânia, do pastor Marcos. Eles escolheram servir essa cidade. Não há alguns anos, 9 anos, quando nasceu a casa de oração. Eles escolheram servir essa cidade, desde o dia que eles colocaram os pés aqui. E hoje é uma colheita. Mas eu digo, e a gente já sabe disso, a colheita é muito maior. A colheita é muito maior. E pastor Marcos, apóstolo Marcos, o Senhor sabe daquilo que o Senhor já derramou na sua vida. E enquanto eu estava ministrando, montando essa palavra, orando, clamando ao Senhor, o Senhor vai te levantar nessa cidade, onde o Senhor já apanhou tanto, como aquele que vai ensinar muitas e muitas igrejas, como aquele que vai abençoar muitas e muitas igrejas. Eu vi a gente cuidando de pequenas igrejas, porque nós já somos uma igreja relevante. Tem o tempo e tem a estação, mas vai chegar um momento que muitas igrejas pequenas dessa cidade beberão dessa fonte. E nós iremos ensinar com muito amor. Nós iremos ministrar com muito amor tudo aquilo que nós já recebemos do Abba. E eu finalizo com vocês dizendo o que está em 1 Coríntios 13:13. 3 coisas na verdade permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Vamos aplaudir o Senhor por isso.